Muito bom dia mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem comigo, fico muito feliz de estar aqui com vocês. A gente sente falta dos demais, mas cada um tem o seu caminho, não é mesmo? Muito bem, nós vamos falar então um pouquinho sobre a indulgência, que é lá o capítulo 10, do item 16 a 18. Eu lendo essa lição, acabei encontrando uma coisa curiosa aí, é a chave de um segredo muito importante. Porque a palavra indulgência, um dos seus significados é a disposição de perdoar. Mas vocês já pensaram nessa disposição? Será que nós temos mesmo essa disposição? Porque a gente ouve falar de perdão na doutrina espírita o tempo todo, para lá e para cá, na prece dominical de Jesus, ele repete a questão do perdão. E nós precisamos entender exatamente qual é a importância disso, porque a maioria dos graves problemas que a gente vê entre as pessoas na humanidade, mesmo dentro dos portões espíritas, dentro dos nossos trabalhos espirituais, a gente vê que tem ali um espírito que não perdoou, tem alguém ali que não exercitou esse sentimento, não criou essa condição, porque está ali cobrando uma dívida, está ali cobrando alguma coisa de uma pessoa que eventualmente teve algum problema e obviamente criou problemas, não estou dizendo que não criou, mas estava sem a disposição do perdão, que é a indulgência. Então, a primeira coisa que nós temos que trabalhar bastante dentro da gente é a questão da indulgência. Nós precisamos trabalhar a disposição do perdão, porque se nós não estivermos disponíveis para o perdão, como é que a gente vai avançar? Se a gente ficar preso a coisas que nos aconteceram, porque o fato acontece num determinado momento, a pessoa fica presa àquele fato. E aí passa anos e mais anos, às vezes até século, e a pessoa está presa lá atrás, com um problema que poderia ter largado, ido embora e seguido em frente. E aí como é que faz para a gente conseguir trabalhar um pouquinho esse perdão? Bom, a gente pode começar na parte material, não é? Todo mundo deve ter algum devedor, deve ter alguém que deve pra gente, não tem? Todo mundo tem, não tem? Então acho que a gente já pode começar por aí, começar a esquecer essas dívidas, tá certo? A gente pode ou não falar pro nosso devedor, a gente pode falar para ele que nós perdoamos, tá tudo bem, pode esquecer, não precisa mais pagar, ou a gente pode ficar quietinho, mas nunca mais tocar no assunto, que pode ser a mesma coisa, né? Vocês veem como que é difícil? Porque a gente não aceita essa ideia de renunciar, especialmente nas coisas materiais, que dirá nas coisas espirituais. Imagina quando uma pessoa atenta contra um familiar, contra a nossa saúde, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso emprego, as nossas coisas. A gente fica muito aborrecido, muito chateado. Mas a indulgência é a disposição do perdão. Nós temos que estar disponíveis. É claro que isso não acontece de uma hora para outra, espontaneamente. Nós não temos evolução para isso ainda. Mas com o tempo a gente vai criando essa resistência no sentido de não permitir que alguma coisa que tenha nos acontecido possa nos interferir com o nosso futuro, com a nossa vida, às vezes até com o nosso presente. Olha, sabe que muitos problemas de saúde as pessoas têm pela falta de perdão, pela falta dessa indulgência que o Evangelho fala tanto pra gente, porque a gente fica ali remoendo, entristecido, aborrecido. Se for uma pessoa próxima do nosso círculo, um amigo ou um familiar, fica pior, porque a gente acha que ele tinha a obrigação de não ter feito isso, de não agir daquela forma, e aquilo vai corroendo a nossa saúde de uma forma, e depois se apresenta em forma de doenças. Então, uma das coisas muito importantes que nós temos é estar disponível para o perdão, porque, na verdade, é isso que vai nos favorecer, nos impulsionar para a frente. Então, o Evangelho fala para a gente que a pessoa que está disponível para o perdão, a pessoa indulgente, ela não vê o defeito dos outros. Se ela vê, ela evita falar. Olha, isso tudo, no fundo, nos parece alguma coisa inalcançável, inatingível, não é? Porque quem de nós não enxerga o defeito dos outros? Todo mundo enxerga, né? Então a gente já começa lá de cima, do topo da pirâmide, que são os políticos, aí vai descendo, até chegar na nossa casa, né? O maridinho sempre tem um defeito, a esposinha sempre tem um problema, a pessoa que trabalha em casa sempre tem uma mania, um erro, um defeito. Ela põe a vassoura de cabeça para baixo, entorta tudo às cerdas,
Como que onde já se viu deixar uma coisa dessa? Quer dizer, a gente acha defeito em todas as pessoas. Ou seja, a gente tem dificuldade dessa indulgência porque a gente ainda não consegue deixar de falar desses defeitos de outrem. Tudo bem, vamos evitar. Ele fala aqui pra gente, vamos procurar evitar. E se a gente evita falar, a gente vai criando também uma força maior para não ficar o tempo todo só enxergando os problemas e os erros e os defeitos. Vocês já conviveram com pessoas que estão o tempo todo reclamando de outrem, o tempo todo vendo problemas, vendo dificuldades, nada tá bom, é aquela pessoa difícil, reclamona, que tudo tá errado, que não devia ser assim, que vive aquele drama, a gente se sente até mal às vezes, porque a gente de vez em quando solta umas ferpinhas, mas é só de vez em quando, mas tem gente que tá com a ferpa já pronta, parecia um porco espinho, você não pode nem encostar perto dele, que tudo tá errado, nada tá bom, não deu certo, e porque a pessoa fez errado, porque a pessoa fez aquilo, porque a pessoa fez isso, e a gente vai com isso vivendo de uma forma tão fora do Cristo, olha o que os Espíritos falam pra gente, se você vê o defeito, não divulga, segue em frente. A outra coisa, não se ocupa com os maus atos, apenas para prestar um serviço ou para aprender com aquilo, né? Vocês lembram aquela historinha que o Chico contou uma vez? Que veio uma pessoa perguntar para o Chico, Chico, a gente aprende com todo mundo? Ah, a gente aprende sim com todo mundo. E com o alcoólatra, o que a gente aprende? Aí o Chico, obviamente muito bem inspirado, falou, olha, com o alcoólatra a gente aprende o que nós não devemos ser. Então veja que interessante que nós precisamos buscar exatamente isso, aprender, se estamos vendo uma dificuldade, um problema, um defeito, aprender com ele, justamente para ele servir de instrutor para a gente não precisar passar por aquilo, né? Então, sem aquela ideia de crítica, sem aquela coisa de julgamento, sem aquela coisa forte, não é? Então, aí vem uma colocação forte do Espírito de José falando para a gente que nós precisamos ser demasiadamente severo, mas com a gente mesmo. Então é assim, com a gente ser forte, ser firme, ser muito forte e muito firme. Agora, com os outros, aí a gente tem que ser indulgente, estar disposto ao perdão, estar disposto ao esquecimento, estar disposto a largar isso e seguir em frente. Mas com a gente, observou um problema, um defeito, uma dificuldade, nós temos que ir lá e atacar o quanto nós pudermos, porque é para isso que nós estamos aqui na Terra, né? Então é assim, se a gente, por exemplo, enxerga alguma coisa em alguém, é preciso sempre avaliar se nós não estamos fazendo alguma coisa que seja até igual ou pior, né? Porque na maioria das vezes, vocês lembram da expressão apagar a língua, né? Sei lá, uma coisa assim, apagar a língua, se não me engano, é uma coisa que a gente ouve muito, com muita frequência. Então, vejam, se nós às vezes falamos de um defeito, depois a gente faz uma coisa pior, não é? E é interessante, não sei se vocês já viveram essa experiência. Às vezes a gente fala alguma coisa de alguém e depois a gente vai viver aquela situação e a gente vai errar igual a pessoa, é interessante, ou pior às vezes até, né? Então é o tal da apagar a língua, ou pagar a língua, não sei como é que usa essa expressão, mas é muito pior. Bom, mas aí nós temos mais e mais colocações aí dos nossos irmãos espirituais, dizendo para a gente ter bastante indulgência, ou esquecer as faltas alheias, não se preocupar, não julgar, não ser severo. Nossa, mãe do céu, veja no trânsito, a gente não é tão severo com os outros motoristas. Quando a gente faz um errinho no trânsito, fala, não foi nada, eu só esqueci de dar a seta. Não foi nada, eu só parei em cima da faixa. Não foi nada, eu só passei no sinal vermelho. Mas os outros não, os outros a gente tem aquela palavra forte, enérgica, severa, não é? Os outros a gente quer mesmo que as pessoas sejam, assim, até punidas às vezes. Se eu tivesse uma máquina que fotografava e mandava para o departamento de trânsito só para ele levar uma multa. Ai, meu Deus do céu, como que a gente é, né? Mas aí os Espíritos falam para a gente, nós estamos aqui para fortalecer os fracos, nós estamos aqui para nos perseverarmos, para seguirmos em frente. Nós estamos aqui por motivos muito maiores do que essas picuinhas que a gente fica arrumando de uns com os outros. Às vezes a pessoa fica brava com uma pessoa no balcão, fica brava com uma pessoa no atendimento, e arruma uma picuinha, e fica aquela ameaça, aquela coisa terrível, né? E aí pensa assim, esquece, tem indulgência, tem esquecimento.
segue a vida, tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, muita coisa para perdoar, porque na verdade, assim como nós precisamos aprender a perdoar, mais ou menos como a gente gosta de ser perdoados, a gente não gosta de ser perdoado, né? De vez em quando a gente dá as nossas mancadas e alguém fala, tá tudo bem, não esquenta, vamos seguir em frente. Você comete algum erro, alguma coisa, e as pessoas falam, não, tá tudo bem, não tem problema, vamos em frente. E tem gente ainda até que faz até melhor, né? Procura até justificar, ele chegou atrasado porque ele mora longe, ele chegou atrasado porque o ônibus estava difícil, ele chegou atrasado porque o bairro que ele mora é muito difícil de condução. Então a gente de vez em quando precisa disso, a gente não adora esse tipo de coisa, mas nós fazemos isso com as pessoas, não é? Então, é assim, o que nós estamos pedindo para Deus? O que exatamente? Será que de vez em quando a gente não precisa pedir perdão ou a gente não erra nunca? Aqui na Terra talvez seja difícil a gente não errar, né? Mas é importante a gente pensar que todos nós erramos. E eles convidam a gente para seguir os passos de Jesus, não é? Seguir os passos das coisas maiores da vida, das coisas melhores. E assim, imaginem quantas coisas e quantas situações Jesus não teve que perdoar, né? Quanta coisa que ele não viveu e teve que seguir e deixar para trás e seguir em frente, não é? Bom, finalizando dizendo que nós precisamos ser severos com a gente mesmo e ser indulgentes para com os outros, e que a gente vai devagarzinho entendendo que nós precisamos ser assim bastante indulgentes de uns para com os outros, porque isso é o que vai nos dar a mola sagrada para a nossa ascensão. A gente fala mola, é um negócio interessante, né? Que aquele negócio de pula assim, ele faz a gente pular bem forte. Então é assim, a indulgência ou a disposição do perdão é o que vai ser a mola propulsora para o nosso progresso e a nossa evolução. Imagine se os benfeitores maiores não nos perdoassem, como que seria da gente, não é? Ia ser um negócio terrível, não é mesmo? Mas eles toda hora nos perdoam. Aquela história dos espíritos que são os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, quantos, com todo respeito, sapo eles têm que engolir durante a nossa encarnação, não é? Porque desde criança a gente vai fazendo malcriação para os pais, depois vira adolescente, faz malcriação para as pessoas na rua, depois fica com idade, faz malcriação para as pessoas no trabalho, depois faz a família, cria a família, cria os filhos, os netos, faz malcriação para a esposa, depois faz malcriação para o atendente do hospital e passa a vida inteira fazendo malcriação para os outros. E aí eu penso assim, né? É a mesma coisa de você levar um senhorzinho rebelde, né? E você sabe que ele é bocudo, que ele fala tudo que ele pensa. E aí você leva ele lá, a pessoa fala alguma coisa, ele já descarrega um caminhão de lixo em cima da pessoa. A gente fica assim, ai meu Deus, desculpa senhora, desculpa senhor. A gente fica assim, se desculpando pelo que está ali desequilibrado. Então eu fico pensando, os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores têm que se desculpar o tempo todo da gente, porque a gente o tempo todo tem alguma coisa e fala assim, ai meu Deus do céu, 60 anos nas costas, está fazendo a mesma coisa, não aprende, 60 anos não aprendeu. E isso quando eles não desanimam, né? Porque aí quando a gente vai para o mal profundo, aí mergulha aí no lodo das trevas, aí eles não podem fazer mais nada, aí lascou tudo. Mas então, sejamos indulgentes, sejamos caridosos, sejamos amorosos, mas acima de tudo, quer ganhar uma molinha de progresso? Perdoa.